hoje é de que o Al Hilal admite já liberar o Michael na janela do meio do ano e o Flamengo tem a preferência pela contratação pelo atacante, ou seja, pelo Michael, o Flamengo é prioridade. Agora, nem se sabe ainda se o Flamengo trata o Michael como uma prioridade para o meio do ano de 2023. O atacante de 26 anos disputou o Mundial de Clubes, está atualmente na reserva do Al Hilal e pretende voltar ao Brasil. E o Al Hilal respeita, por enquanto, a decisão dele, sinalizando como a liberação no meio do ano. Né? Apesar dessa boa campanha, né, a equipe saudita recebeu o transfer ban da FIFA e não pode contratar ninguém até o mês de 2023. Porém, após essa data, o Al Hilal deverá contratar novos jogadores e fazer uma mudança também na comissão técnica, inclusive. O Michael, que chegou em 2022, após se destacar no Flamengo, e desde que começou a passagem pelo clube saudita, ele já deixou claro que o desejo de voltar ao futebol brasileiro é enorme, né? Sente muita falta do Brasil, e o Flamengo, seu ex-clube, seria uma prioridade, e a contratação de um atacante que execute a função do Michael também é o desejo do Flamengo, e aí essa situação pode se casar, né? Se complementar. E, por outro lado, outro nome que também tem sido ventilado de saída do Al Hilal é o do volante Cuéllar. Né, volante de Cuéllar, o colombiano que jogou no Flamengo, né, passou muito tempo aqui no Flamengo amargurando um banco de reservas para o Márcio Araújo, quase foi embora, né, e depois jogou, e no pouco tempo que jogou, depois abandonou o barco no meio do caminho e foi para as Arábias jogar no Al Hilal. Também está de saída, provavelmente no meio do ano, sinaliza com bons olhos uma volta ao Brasil e vários clubes já estão interessados no jogador. Há boatos de que Vasco e Internacional de Porto Alegre já estão desesperados, marcando viagem para a Saudita, né, para a Arábia Saudita, em busca de já negociar em loco com o volante colombiano. E o Flamengo ainda não sinalizou nenhum tipo de interesse no Cuéllar, que não descarta um retorno ao Flamengo se o Flamengo bater a sua porta para fazer uma proposta, e ele que aparentemente aceitaria até uma redução salarial do que tem atualmente para retornar ao futebol brasileiro. Começo com você, Rodrigo Ferreira, sobre este assunto, Michael e ou Cuéllar. O nego já tá largando atos aí. Cara, vamos lá. Eu vou deixar o Michael por último. Cuéllar. E, pra mim, assim, vou analisar ele tecnicamente. Eu não sei se foi você, Arthur, ou se foi o Marcão, que eu fiz a live. Tá foda. Uma live dessa aí. Que eu acho que foi. Enfim, não me lembro. Foi alguém. Mas assim, a gente tinha uma ideia do Cuéllar. E, cara, pra mim mudou um pouco. Ele foi o dono do meio de campo, tá? Boa saída de bola, bom combate. Toda saída de bola era com ele, até porque o Al Hilal jogava bem ofensivo e tudo mais. E ele é aquele jogador que morde, né? Que vai atrás do cara pra roubar a bola e o caralho é 4. Vamos lá. Eu acho que o Flamengo pode ir no mercado. Hoje o Flamengo, eu entendo que o Flamengo, para hoje, tem uma necessidade de trazer um jogador com as características do João Gomes. Os volantes que hoje o Flamengo tem, a gente tem o Thiago Maia, que é um pouco mais marcador, né? Mas também não é uma característica de ir para dar combate e tudo mais. O Vidal não é esse jogador que vai morder, até porque está com problema físico, ou é a idade. O Pulgar também não é, o Pulgar está mais para um estilo mais Arão de ser. E o Gerson, eu acho que pelo menos para os próximos 6 meses, o Gerson como segundo volante, não acho que é possível. Vai deixar muitas brechas, principalmente em confrontos mais acirrados. Acho que o Flamengo tem que ir atrás de um jogador com essa característica mais próxima do João Gomes. Pelo menos para a gente se acertar nesse começo, né, de Libertadores, para essa reta final de Campeonato Carioca, o começo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo tem que ir no mercado e buscar esse jogador. Tem vários. Eu, por exemplo, aqui eu lembrei do Matheus Henrique, que até o Palmeiras até pouco tempo queria contratar. O Matheus Henrique tem essa pegada. O Wallace, da Udinese, eu não sei se o Wallace tem. O Thiago Mendes, não pode falar muito alto, que senão a mulher dele descobrir que está aqui na live, ela manda até superchat para a gente aqui. O Thiago Mendes tem essa característica. O Flamengo chegou a falar do Arthur. O Arthur não tem essa característica, mas tem essa... acho que foi ontem a live, né, sobre o Arthur. Se eu não me engano, foi ontem. Ontem eu até estava escalado, não consegui vir para casa. Mas o Arthur não tem tanta essa pegada. O Arthur tem mobilidade, bom passe, mas não tem essa pegada. Onde eu quero chegar? O Flamengo precisa desse mordedor. E o Cuéllar é esse mordedor.
O Cuejá consegue fazer esse pitbull no meio de campo. Esse cara que vai movimentar, vai tentar roubar a bola, algo parecido com o que o João Gomes fez. A minha questão é financeira. Não acho que o Cuejá vale um valor alto, um valor de metade de Gerson não pagaria pelo Cuejá, dando um exemplo. E há uma questão também de o quanto o Flamengo vai ter maturidade para lidar com um jogador que sacaneou o Flamengo. Eu acho que o Cuejá sacaneou o Flamengo. O ano de 2019 poderia estar em risco por conta do Cuejá. O Cuejá abandona o barco. E aí até hoje a gente não sabe, a gente tem disse e me disse que foi por causa de família, por causa disso, por causa daquilo, mas eu acho que foi um jogador. Então tem que ver qual é a maturidade de quem vai contratar. Porque a mentalidade de quem foi contratar não quis o Rafinha de volta. Eu não estou dizendo que está errado não, tá? Não quis o Rafinha de volta. Se você não quis o Rafinha de volta, por quê? Então você tem que usar a mesma coerência com o Cuejá. E olha que o Rafinha tem mais história do que o Cuejá no Flamengo. Ponto. Eu iria no mercado para tentar trazer um jogador e eu não iria de imediato no Cuejá. 2. Michael. Galera, assim, eu fui o maior crítico do Michael. Pelo menos assim, nas mídias aqui, eu fui o maior crítico do Michael, proferir palavras pesadas pro Michael, dizendo, não, esse cara nunca vai dar certo, e o caralho é 4. Até amadureci com isso em relação, por exemplo, eu não falo disso do Marinho, né? Eu tenho críticas pesadas, mas eu acho que eu fui muito mais pesado com o Michael. Mas vamos lá, galera. Acho que o Michael jogaria nesse time do Flamengo. E digo mais, acho que o Michael, dentro da mentalidade do Vitor Pereira, pelo menos espelhando que era Corinthians, acho que o Michael brigaria pela vaga de titular. Talvez pelo lado direito, tal. Pô, o Michael joga nos dois lados, poderia jogar. A minha questão é o seguinte, quanto que vai custar essa brincadeira? Vocês entendem que compramos o Michael caro, um jogador que não rendeu no Flamengo na maior parte. Eu diria para você, no tempo de Flamengo, ele não rendeu em 85% do Flamengo, ele não rendeu. E ele não rendeu a ponto de ser até ser um constrangimento as atuações do Michael no Flamengo. Só que depois ele tem uns 3 meses incríveis. Incríveis. Que acho que por conta do Michael também, o Flamengo chegou à final da Libertadores de 2021. Também passou pelos pés do Michael. Michael jogou muito merecia muito aquele gol, que a bola sobrou, ele bateu cruzado e a bola trincou ali a trave e saiu. Ele merecia muito esse gol, né? Da onde aquela frase dos humilhados serão exaltados, pô, ia servir do caralho. Só que quanto vai custar? Entenda, galera, compramos um Michael muito caro e fizemos uma puta venda de um jogador que em 85% das suas atuações no Flamengo foi constrangedor. As outras 15 foi incrível, mas 85%, a maior parte foi constrangedor. E aí, se você vai lá no Al Hilal e compra ele por um valor caro, você está assumindo de novo um risco da qual você conseguiu se livrar, cara. É um risco financeiro, não é um risco técnico, tá, galera? Técnico, eu acho que o Michael vem e contribui pra caralho. Agora, o risco financeiro. Você compra ele e fala, puta que pariu, 50 milhões, se eu não me engano, ele custou 50 milhões. 50 milhões jogado no ralo. Aí o cara tem uma coisa, você consegue vender, fala, caralho, puta que pariu, consegui. Depois você vai lá de novo comprar e assumir de novo esse risco. Eu acho que não valeria. Um empréstimo ou um valor mais baixo, eu contrataria o Michael. Se for por um valor próximo do que o Flamengo comprou ele do Goiás ou até vendeu ele pro Al Hilal, eu sou contra.